Sentar, irmãos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Graça e paz, né? Alegria, uma bênção a gente poder finalizar o dia do Senhor aqui, prestando o culto que é devido a Ele. E hoje, irmãos, a gente vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias fica logo antes de Ageu. Sofonias, capítulo 3, a gente vai ler todo esse capítulo, tá? Mas a gente, durante aqui a mensagem, eu quero também voltar um pouco aqui no livro, para a gente poder compreender um pouquinho aqui do contexto, né, do que se passa aqui nesse momento da história do povo de Israel. Sofonias, capítulo 3, estou percebendo que os irmãos estão com um pouco mais de dificuldade, ainda tem gente aí mexendo um pouquinho. Sofonias, capítulo 3, diz assim o texto: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo.
O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos ao Senhor em oração, pedindo a sua condução aqui nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. Graças ao Senhor, Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, podendo conhecer mais de ti, Pai, podendo aprender mais do Senhor, Pai. Nos conduz aqui nesse tempo, seja, Senhor, misericordioso conosco, para que a gente possa compreender, Pai, o teu evangelho, para que de fato a gente possa olhar para o Senhor como nosso Salvador, olhar para o Senhor, Pai, como o único Deus, Pai, vivo e verdadeiro. Nos conduz aqui, Pai, nesse tempo de culto, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, certamente Sofonias não é um livro que a gente lê com tanta recorrência. Não é um livro que está meio que ali, parece que ele está meio escondidinho ali no Antigo Testamento. Um livro curto, não é? Tem apenas 3 capítulos, mas o livro de Sofonias, ele traz uma mensagem muito preciosa para o meu e para o seu coração. A gente pode dizer que dentro de Sofonias a gente tem aqui uma mini Bíblia, né? A gente tem todos os elementos aqui de toda a Escritura dentro do livro de Sofonias. Mas a gente tem aqui também, irmãos, uma mensagem que fala sobre a seriedade do pecado do povo de Israel, e essa seriedade a gente pode aplicar também aos nossos corações, mas a gente também tem uma mensagem aqui muito preciosa sobre a misericórdia e a graça de Deus com o seu povo. Antes da gente então chegar no nosso texto, eu quero primeiro situar você aqui em Sofonias, tá certo? Quem foi Sofonias? Em que período da história do povo de Israel ali acontece, então, chega essa mensagem ao povo de Deus? Em primeiro lugar, se você voltar aí, eu peço que você volte lá no capítulo 1 de Sofonias. A gente vai ler alguns pedaços aqui do capítulo 1, para a gente poder compreender melhor essa história aqui. Sofonias aqui, irmãos, é um profeta que ele já começa de uma forma muito singular, porque a genealogia de Sofonias aqui descrita no começo é uma genealogia que é descrita de uma forma mais longa do que todos os outros profetas, não é? Então, a gente vê aqui, ele fala lá no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, o que a gente vê aqui de início é que Sofonias, ele era tataraneto do rei Josias. Sofonias, ele era de descendência real, tá certo? E Sofonias, então,
ele profetiza naquele período ali. Nesse período, o reino do norte já tinha sido levado pela Síria, tá certo? O reino de Israel, você sabe ali que ele foi dividido em reino do norte e reino do sul. E o reino do sul, que era o reino de Judá, então, é justamente o local para o qual Sofonias está aqui, então, profetizando. Então, o período aqui que Sofonias está profetizando é entre 640 e 609 antes de Cristo, né? Um período depois ali, é justamente o período onde Jerusalém cai, quando os babilônios então invadem ali e Jerusalém então cai, tá certo? Mas os estudiosos falam que essa pregação de Sofonias, a profecia de Sofonias, ela teve um efeito muito positivo ali no povo de Deus. Quando a gente vai ver lá, ele profetizou nos dias do rei Josias, e lá em 2 Reis, capítulo 23, o texto nos fala que Josias, ele fez ali muitas reformas em relação ao povo, aquilo que, toda a idolatria que o povo estava ali, então, fazendo, né? Josias, ele vai fazendo ali uma reforma e ele vai renovando a aliança dele com o Senhor, e é justamente nesse período aqui onde se encaixa a pregação de Sofonias. A gente pode dividir então, irmãos, o livro de Sofonias em basicamente aqui 2 grandes temas. Primeiro, a gente tem uma ameaça muito forte de julgamento, né? A gente tem uma ameaça muito forte ali de destruição em relação ao povo de Deus, né? E a Babilônia seria justamente esse chicote de Deus, esse instrumento de Deus para essa punição que o Senhor aplicaria ali pelos pecados do povo. Então, o livro começa com essa tensão aqui, uma ameaça muito forte por conta do pecado e da idolatria que tinha ali no povo. Mas também a gente tem na segunda parte do livro, a gente tem uma grande mensagem de esperança para esse povo de Deus. Então o livro começa com uma tensão muito forte, mas depois a gente vê então ali que há uma mensagem de esperança, que é justamente nesse capítulo 3 que nós lemos. Então, veja aí comigo, a partir do versículo 2, como começa essa tensão. Capítulo 1, tá certo? Versículo 2, como começa então essa tensão aqui no livro de Sofonias. Veja o que ele diz ali no versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja, essa aqui, irmãos, é uma das imagens mais terríveis que a gente pode encontrar em toda a Escritura. Esse é o tipo de texto que a gente não pode ler e passar como se a gente não estivesse lendo nada demais. Veja, o Senhor está dizendo que vai destruir todas as coisas que Ele criou. De fato, consumirei todas as coisas de sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja, toda a criação está aqui inclusa, né? Toda a criação foi incluída aqui naquilo que o Senhor diz que vai destruir. Perceba que há aqui uma intensidade inclusive maior do que o dilúvio, não é? Porque ele inclui aqui até os peixes do mar, não é? Mas se você perceber também, há algo que é interessante aqui na forma como o texto ele se desenrola, porque o Senhor ele diz que vai destruir. E se você perceber, a ordem da destruição é exatamente a ordem inversa da criação. Ele começa dizendo: consumirei os homens, depois consumirei os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Perceba que é o Senhor aqui dizendo que vai desfazer ou destruir toda a sua criação. Perceba que, então, o livro de Sofonias, ele começa com essa imagem aqui, que a gente não pode passar desapercebido aqui. É uma imagem que deve ser chocante aos nossos olhos, né?
tamanha a ira do Senhor, tamanha a indignação do Senhor por conta do pecado do povo. O Senhor está dizendo que vai destruir todas as coisas que Ele mesmo criou. Se você já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan, você deve recordar que lá no começo do livro, o personagem, ele começa lendo um livro, né? Ele está lendo lá um livro, e ele fica muito angustiado, porque esse livro diz que a cidade vai ser consumida, e posteriormente ele diz que vai ser condenado, não é? Então, o livro do Peregrino, ele começa exatamente com essa tensão que a gente vê aqui no livro de Sofonias, não é? Ele poderia perfeitamente estar lendo exatamente o capítulo 1 de Sofonias, não é? A cidade seria destruída, ele estava condenado, e é justamente essa tensão que a gente vê aqui no início do livro de Sofonias. Mas se você perceber, se você recordar, se você leu esse livro, se não leu, eu recomendo. Depois, o personagem do livro O Peregrino, ele recebe um pergaminho, e nesse pergaminho tem escrito: fugir da ira futura, fugir da ira vindoura. E então o personagem, que no livro tem o nome de Cristão, ele faz a pergunta: e para onde eu vou fugir? Ele lê um livro dizendo que está condenado, que a cidade vai ser destruída. Depois ele recebe um pergaminho dizendo para ele fugir dessa ira, e a pergunta que ele faz então é: para onde eu vou fugir dessa ira? Não é? Essa, irmãos, talvez seja a mesma pergunta que o povo de Deus estava fazendo aqui. Imagine a mensagem de Sofonias chegando, né? Deus dizendo: olha, eu vou destruir todas as coisas, eu vou consumir todas as coisas, e talvez a pergunta que o povo estivesse fazendo fosse exatamente essa: e para onde a gente vai fugir dessa situação? Para onde a gente vai fugir disso que vai ocorrer? Mas é importante, irmãos, a gente vai tentar responder essa pergunta ao longo aqui do sermão, mas é importante também a gente observar aqui no começo de Sofonias, que o Senhor, ele diz que vai destruir não somente a Judá, não somente a Jerusalém, mas todos os povos ali que estão ao redor. Então, os filisteus que ficavam ao oeste, Moabe e Amon que ficavam ao leste, os etíopes que ficavam ao sul, a Assíria que ficava ao norte. O que o Senhor, irmãos, está dizendo aqui em outras palavras é: eu sou o Deus de toda a terra, todos os povos me devem satisfação. Então perceba que essa mensagem de julgamento, essa mensagem de ira que chega aqui por meio de Sofonias, da ira de Deus, ela tem uma mensagem aqui muito maior. Essa mensagem chega ao povo de Deus, mas Deus está dizendo: olha, todos os povos ao redor aí de você, todos os povos, eles também vão ser destruídos. Em outras palavras, Deus está dizendo: todos os povos, todos os habitantes da terra me devem satisfação. Mas o povo de Deus, irmãos, o povo de Judá, ele foi chamado para ser esse modelo para esses povos vizinhos, não é? Ao invés de ser um povo que seria influenciado pelas culturas que estavam ali ao redor, o povo de Deus, ele deveria ser esse modelo para influenciar positivamente aqueles que estavam ao redor. Então, os filisteus, os etíopes, a Assíria, não é? Todos esses povos deveriam olhar para Israel, olhar para Judá, olhar para o povo de Deus como modelo. Mas o que aconteceu foi exatamente o inverso. O povo de Deus, não é? Ele se deixou-se contaminar pelas culturas, pelos ídolos, por tudo ali que estava ao redor dele. Então observe, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de observar aqui com você, é justamente essa idolatria que o povo de Israel, que o povo de Judá, que mais especificamente tinha caído. Então, ainda no capítulo 1, observe aí o que ele diz no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor,
e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o povo de Deus, ele foi contaminado por diversos tipos de ídolos. E o povo de Deus aqui a gente pode incluir desde os governantes, os sacerdotes, aqueles líderes, aqueles que deveriam ser modelo para o resto do povo, aqueles que deveriam zelar pela sã doutrina, aqueles que deveriam orientar e conduzir o povo, esses também são contaminados. Então, todo o povo de Deus, desde os líderes, sacerdotes, governantes, e Sofonias, ele podia falar disso, não é? Porque Sofonias, ele tinha justamente uma linhagem real, ele poderia falar nessa situação, e Sofonias, então, ele mostra aqui, o Senhor, por meio de Sofonias, que todo o povo estava ali corrompido na idolatria. Mas, então, ele fala aqui, especificamente, em primeiro lugar, da adoração a Baal, não é? Baal era um falso deus ali, que prometia prosperidade, prometia fertilidade, não é? Prometia ali uma boa colheita, é um deus ali, um falso deus muito conhecido naquela região. Mas também, verso 5, nós observamos que o povo, olha só aqui, sobre os eirados adoram o exército dos céus. O exército do céu aqui é uma referência para sol, estrelas, ou seja, o povo deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar as coisas criadas. Paulo vai falar disso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, quando, abandonando, né, o Criador, agora eles adoram as criaturas, não é? Mais à frente, então, observe o que ele diz aqui, ainda no versículo 5, os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Milcom, irmãos, era um deus dos amonitas, que era uma variação de Moloque. Se você recordar aí, Moloque era justamente aquele deus que, em troca de uma prosperidade, em troca de um sucesso, ele pediu o sacrifício de um filho, não é? Esse deus, então, ele era adorado ali pelo povo de Deus. Veja o nível da idolatria que o povo de Deus chegou. Baal, as coisas criadas, Milcom, não é, que era uma variação de Moloque, não é? E eu gostaria de perguntar então a você, você sabe como Moloque é adorado nos dias de hoje? Como é que Moloque é adorado nos nossos dias? Moloque, irmãos, é adorado nos nossos dias nas clínicas de aborto, não é? Esse Deus, ele continua sendo adorado nos nossos dias nas clínicas de aborto. Mulheres que muitas vezes matam seus filhos para não atrapalhar a sua vida, para não prejudicar a sua carreira, muitas vezes em troca de sucesso, não é? Moloque, não é? Ele continua sendo adorado nos dias de hoje. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que pode, numa leitura rápida, isso pode passar, mas observe aqui, verso 5, os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Observe aqui, a gente leu na nossa liturgia, não terás outros deuses diante de mim. O que o povo estava fazendo aqui eles estavam adorando ao Senhor, mas estavam também adorando falsos deuses. O que estava acontecendo, irmãos, aqui era uma adoração misturada. Esse povo, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o Senhor requeria deles a exclusividade, não é? O nosso Deus, ele requer do seu povo a exclusividade na adoração. Não terás outros deuses diante de mim. E o que o povo estava fazendo era justamente isso. Adoram ao Senhor, juram por ele e também por Milcom. O povo estava aqui, o povo deixou essa exclusividade, não é? Em outras palavras, eles estavam fazendo uma frente ali com todos os deuses que eles conheciam, e isso então se configura justamente na idolatria do povo, né? Mas o povo de Israel, irmãos, quando a gente vai avançando aqui no texto, ainda no capítulo 1, você percebe que era um povo que estava indiferente ao Senhor.
não é? Embora eles até adorassem a Deus, eles estavam indiferentes ao Senhor. Observe versículo 6 aí, ainda do capítulo 1, ele diz: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Avance aí para o versículo 12, ainda do capítulo 1. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, observe que texto forte, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Veja o nível aqui que chegou o povo de Deus, não é? Eles têm uma adoração aqui misturada, eles adoram a vários deuses, mas o pior, eles chegaram no nível que eles perderam completamente o temor pelo Senhor. Eles diziam, o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal. Isso aqui é uma espécie de deísmo, né? Aqueles que acreditam que Deus até criou todas as coisas, mas que Ele não interfere na sua criação. Era basicamente assim que eles estavam vivendo. O Senhor não faz bem nem faz mal. Aquele povo que tinha a lei do Senhor, que conhecia o Senhor, que sabia, não é, do não terás outros deuses diante de mim. Nesse momento aqui ele está completamente indiferente a Deus. Ele perdeu o temor então pelo Senhor. Mas observe, irmãos, que queria chamar a sua atenção aqui para mais um ponto que a gente observa nesse capítulo 1 ainda, que é a expressão o dia do Senhor, tá? Porque quando nós olhamos aqui o dia da ira do Senhor no versículo 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui a gente pode olhar para esse dia do Senhor como um duplo cumprimento, não é? Esse dia do Senhor, ele teria um cumprimento ali mais imediato para o povo de Deus, quando o povo seria levado cativo pela Babilônia. O povo castigaria o povo pelos seus pecados, Deus castigaria o povo pelos seus pecados. Mas toda vez que a gente vê essa expressão dia do Senhor no Antigo Testamento, esses dias do Senhor no Antigo Testamento, eles sempre remetem para o grande dia do Senhor, aquele dia final do Senhor, que a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 24, em Tessalonicenses e em Apocalipse. Mas o ponto, irmãos, aqui que a gente deve observar é que Deus, ele cumpriu a sua promessa. Deus, ele derramou a sua ira sobre o seu povo. Lá, ali em 580, mais ou menos, 589 a.C., de fato, a Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo, e Deus, de fato, ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Mas, irmãos, essa doutrina aqui, do juízo divino, do julgamento de Deus, ela foi uma das primeiras doutrinas a serem negadas por Satanás na Escritura. Eu peço que você volte lá em Gênesis capítulo 3, um texto muito conhecido nosso. Volte lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, observe aqui a pergunta a frase da serpente. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Observe, o que ela está dizendo aqui em outras palavras se vocês fizerem isso, não haverá consequências. Se vocês fizerem isso, não haverá julgamento. Se vocês pecarem, se vocês desobedecerem ao Senhor, não haverá consequências. Mas o que a gente vê, irmãos, durante a história do povo de Deus, durante a história aqui, mais especificamente aqui do povo de Judá, é que de fato Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. Mas então, irmãos, quando
a gente avança aqui um pouco no livro de Sofonias, e aí eu queria avançar já ao capítulo 2 com você. A gente vê então, irmãos, aqui o Evangelho, ele vai começando a ficar claro aos nossos olhos. Aquele povo ali que merecia todo esse castigo, toda a ira de Deus, então é chamado ao arrependimento. Capítulo 2, a partir do versículo 1, observe o que diz o texto. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Observe aqui o chamado ao arrependimento, o chamado a esse povo a buscar a Deus. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então observe, irmãos, aqui que parece que há um paradoxo, não é? Aquele de quem o povo precisava ser salvo era o mesmo Deus que salvaria o povo, não é? O povo precisava ser salvo da ira de Deus, daquilo que o Senhor ia derramar sobre aqueles que estavam em desobediência. Mas era esse mesmo Deus que ia derramar essa ira, que somente Ele poderia de fato salvar o seu povo, não é? Então, quando a gente recorda então a pergunta do peregrino, não é? Para onde eu vou fugir dessa ira, não é? A resposta aqui é: buscai ao Senhor. Como é que eu fujo então dessa ira de Deus? Indo em direção ao próprio Deus. Então, versículo 3 aqui do capítulo 2, ele diz: buscai ao Senhor. Depois ele diz: buscai a justiça. O que aconteceu aqui, irmãos, é que esse povo, mesmo diante de um pecado tão terrível, que era a idolatria, mesmo assim esse povo, ele foi chamado ainda assim ao arrependimento. Ele foi chamado a buscar o Senhor, a buscar a justiça de Deus, a correr ao Senhor em direção ao Senhor em arrependimento. Então, observe que logo no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: concentra-te e examina-te. O povo é chamado ali, então, a uma reflexão sobre os caminhos que eles estavam tomando. Não é? Isso é muito diferente, irmãos, do que nós vemos em tantas igrejas por aí, não é? As igrejas por aí dizem: olha, vem de qualquer jeito, vem como você está, não é? Vem aí com o coração do jeito que você está. Mas o que a palavra de Deus diz é: concentra-te e examina-te, busca o Senhor, busca a justiça. Aquele povo, ele foi convidado ali pelo Senhor ao arrependimento, não é? Então, essa também, irmãos, pode ser uma aplicação ao nosso coração, não é? Nós somos convidados a sempre examinarmos o nosso coração, não é? Essas verdades aqui do povo de Deus, elas podem ser aplicadas a nós. Nós não podemos ir ao Senhor de qualquer jeito. Olha, vem aí com os ídolos de vocês, vem aí de qualquer forma a Deus, busca o Senhor de qualquer forma. Não, o que a palavra diz é: busca o Senhor, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, não é? Aqui há um chamado ao arrependimento, à justiça do Senhor. Mas a gente pode avançar, irmãos, aqui, então, agora sim, chegando no nosso capítulo 3, a gente vê aqui, irmãos, o Evangelho, não é? O Evangelho em Sofonias. Capítulo 3, observe aí a partir do versículo 9. Perceba que aqui há uma aplicação naquele contexto imediato, não é? Assim como o dia do Senhor, não é? Seria aquele dia que o povo também seria levado cativo, que a cidade seria destruída. Da mesma forma, aqui no capítulo 3, a gente pode observar esse duplo cumprimento. Há um cumprimento aqui para o momento em que o povo voltaria, não é, do cativeiro, mas também há uma seta aqui apontando para o grande dia, para a consumação de todas as coisas. Observe
versículo 9 do capítulo 3, diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Observe aqui que a ideia de lábios puros é justamente essa ideia de purificação dos pecados. Não é? O Senhor aqui está dizendo, eu vou purificar os pecados. E observe aqui que ele não se refere somente ao povo de Judá. Ele fala, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Pule aí para o versículo 12 do capítulo 3, diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O Evangelho, irmãos, ele salta aos nossos olhos aqui nesse momento. Observe a linha do tempo do livro de Jeremias. Um povo ali mergulhado no pecado, um povo ali completamente na idolatria, adorando falsos deuses. Depois vai caminhando, a gente vai caminhando, chega no capítulo 2, a gente tem um chamado ao arrependimento, um chamado a buscar o Senhor, a buscar a justiça do Senhor. E quando a gente chega aqui no capítulo 3, Deus dizendo, então darei lábios puros aos povos. Perceba que no começo ele não diz que vai destruir só Judá, ele diz que vai destruir os filisteus, a Síria, ele está incluindo ali todo mundo, e no final ele inclui novamente todo mundo. Ele diz, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Isso acontece, irmãos, por causa do Evangelho. Não é? Todas as nações, todos os povos, eles são alcançados por causa da graça e por causa da misericórdia de Deus. Observe que isso remete, irmãos, também aqui à consumação de todas as coisas, porque ele diz aqui no versículo 13, os restantes de Israel, e observe que aqui a gente precisa olhar com uma perspectiva mais ampla, não só Israel no sentido da etnia do povo, mas o Israel de Deus, não é? A igreja de Deus. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Então observe, irmãos, que naquele contexto imediato, o povo depois ele sairia do cativeiro, retornaria, não é, ali a sua terra, mas num contexto mais amplo da Escritura. Assim como a gente precisa olhar para esse dia do Senhor, tanto no contexto imediato quanto no contexto mais amplo, essa passagem aqui a gente deve olhar da mesma forma, não é? Aqui no contexto mais amplo a gente tem o Evangelho, não é? O Senhor alcançando todos os povos, o Senhor purificando o lábio de todos os povos, e esse restante ali de Israel não conhecerá, não cometerá a iniquidade. Mas avance comigo aí no capítulo 3, versículo 14. Observe o que diz o versículo 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então aqui, irmãos, há um chamado à alegria da salvação. Mas perceba aqui, versículo 15, o Senhor afastou as sentenças
que eram contra ti. Não é? A misericórdia do Senhor tinha alcançado aquele povo. Não foi porque aquele povo agora tinha começado a andar perfeitamente, não foi porque aquele povo ali estava obedecendo perfeitamente a lei do Senhor, mas o Senhor, na sua misericórdia, afastou as sentenças que eram contra aquele povo. Não é? E essa aplicação ela precisa também ser feita à igreja do Senhor. Quem afastou as sentenças que eram contra nós? O Senhor Jesus Cristo. Ele satisfez, essa ira de Deus foi satisfeita pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Aquela ira que deveria recair sobre nós, ela caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. E a gente pode dizer, irmãos, da mesma forma, o Senhor afastou as sentenças que eram contra nós. Mas aqui, irmãos, há um chamado à alegria. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, de todo o coração exulta. O povo de Deus, irmãos, é chamado a celebrar essa salvação. O povo de Deus é chamado a andar em alegria, porque as sentenças foram afastadas de nós. Versículo 17, mais uma vez essa ênfase. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Mais uma vez aqui, uma ênfase à ação de Deus para salvar o seu povo. Da mesma forma que aquele povo ali, ele tinha sido salvo, ele foi retirado depois do cativeiro pela ação do Senhor. Nós somos salvos, irmãos, pela ação do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, irmãos, não há mais nenhuma condenação. O Senhor afastou as sentenças que eram contra nós, da mesma forma que o Senhor afastou as sentenças que eram ali contra seu povo. Então, observe, irmãos, aqui que a salvação, irmãos, ela não consiste somente em escaparmos da ira de Deus, mas a salvação, ela é também entrar na alegria do Senhor. O povo é chamado, irmãos, aqui a de todo o coração se alegrar no Senhor, se alegrar por sua salvação. Então perceba que a salvação ela vai muito além do que somente escapar dessa ira do Senhor que acontecerá, mas a salvação ela consiste em entrar na alegria do Senhor, em caminhar com alegria. O povo de Deus deve se rejubilar então na alegria do Senhor. Então, irmãos, o que nós podemos então olhar aqui, apontando então para o Senhor Jesus, é que toda essa dívida que o povo de Deus tinha, ela foi paga na cruz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não morreu somente por aqueles que vieram, que foram salvos e que nasceram depois dele, não é? A gente sabe que o Senhor Jesus, ele morreu por todos os salvos ao longo da história. Se alguém foi salvo, foi porque ou creu no Senhor Jesus, ou cria que ele ainda viria, não é? Eles acreditavam que o Salvador viria. Então, essa dívida do povo de Deus, ela foi paga completamente pelo Senhor Jesus. Mas observe que ele vai ainda mais fundo aqui nesse texto do capítulo 3, quando ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Irmãos, a expressão máxima que nós temos desse, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, é no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus que é o Emanuel, o Senhor Jesus que é o Deus conosco, é isso que a Bíblia fala, não é? Ele está no meio do seu povo e somente Ele é de fato poderoso para salvar o seu povo. Na eternidade, irmãos, nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo, não é? Com esses lábios puros, totalmente purificados, porque a nossa dívida, ela foi paga. O Senhor afastou todas as sentenças que seriam contra nós. Então, irmãos, observe aqui, irmãos, que a gente tem o Evangelho em Sofonias, não é? A gente tem um povo totalmente pecador, a gente tem um povo ali mergulhado no pecado, não é? Na idolatria,
desde os seus líderes e todo o povo mergulhado no pecado, mas a gente tem um chamado do Senhor àquele povo ao arrependimento, não é? Então, aquele povo é chamado a buscar a Deus, aquele povo é chamado a buscar a justiça do Senhor, não é? E então a gente vê depois o Senhor, então, afastando as sentenças, o Senhor afastando a condenação que deveria recair sobre aquele povo. Então, irmãos, a gente pode olhar aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no livro de Sofonias, não é? A gente tem uma miniatura aqui de toda a Escritura. Mas eu queria, irmãos, então, olhando aqui esse texto, não é, fazer algumas aplicações para o nosso coração aqui, olhando esse livro de Sofonias, não é, que aplicações práticas a gente pode fazer para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, uma coisa que a gente deve aplicar aqui de forma prática é que não devemos suprimir partes do Evangelho na nossa pregação, não é? A pregação de Sofonias, a mensagem de Sofonias foi uma mensagem extremamente dura, não é? Ele começa o seu texto dizendo que o Senhor Deus, ele vai destruir todas as coisas, não é? Ele começa o seu texto ali, começa a sua fala, né, que a Sofonias, o livro de Sofonias, enfatizando justamente a ira de Deus, enfatizando o pecado do povo, enfatizando as consequências desse pecado, não é? E algo que nós também devemos fazer quando nós pregamos o Evangelho, não é? A gente não deve tentar de forma alguma deixar o Evangelho mais suave para aquele que ouve. A gente deve de fato pregar o Evangelho como ele é. A gente deve de fato dizer qual a situação daquele que não crê em Cristo, qual a situação daquele que não vive segundo a lei do Senhor, não é? Então, a gente deve, irmãos, enfatizar a nossa condição de pecado, a gente deve enfatizar na pregação do Evangelho a santidade de Deus, a gente deve enfatizar no Evangelho a culpa do ser humano com relação aos seus pecados. Da mesma forma, irmãos, a gente deve enfatizar o outro lado da moeda, não é? Isso é uma moeda que tem dois lados. A gente deve enfatizar também, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento, o chamado de Deus para aqueles que creem de fato no Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Sofonias, ele mostra exatamente os dois lados dessa moeda, não é? A ira de Deus, a santidade de Deus com relação aos pecados do ser humano, mas também ele mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo derramada em relação ao seu povo, tá certo? Então, quando for pregar o Evangelho, lembre-se disso. Muitas vezes, até pelo temor dos homens, a gente tenta deixar a mensagem um pouquinho mais suave, né, mais palpável para os ouvidos daqueles que estão ali recebendo a mensagem. Mas o fato, irmãos, é que a gente precisa pregar a mensagem de Deus como ela é. Envolve pecado, envolve a santidade de Deus, envolve o arrependimento, envolve a graça e a misericórdia do Senhor. Mas eu queria fazer então, irmãos, antes de fazer uma aplicação, eu gostaria de ler uma frase aqui do J.I. Packer. Ele diz o seguinte: as falsas proporções em nossa doutrina são o início da própria falsa doutrina. Uma meia-verdade, disfarçada como toda verdade, se torna uma completa inverdade. Vou ler novamente. As falsas proporções em nossa doutrina são o início da falsa doutrina. Uma meia-verdade, disfarçada como toda verdade, se torna uma completa inverdade. Então, se você prega metade do Evangelho como se fosse todo o Evangelho, isso é uma completa inverdade, não é? Então, a gente precisa, de fato, enfatizar o Evangelho como ele é. E é assim que nós vemos
no livro de Sofonias. A santidade de Deus, o pecado do ser humano, mas também a gente vê a misericórdia de Deus, o chamado ao arrependimento. Então, uma segunda aplicação que eu gostaria de fazer, então, irmãos, é cuidado com os ídolos do coração. Cuidado com o coração dividido. Talvez você pense aí, não, mas eu não tenho nenhum ídolo, eu não adoro a nenhum falso Deus, não é? Eu não me ajoelho diante de nenhuma estátua, eu não me ajoelho diante de nenhuma pintura, não é? Mas a idolatria, irmãos, ela vai muito além disso. Observe que o povo de Deus ali, eles adoravam ao Senhor e também a Milcom, ao Senhor e também ao exército dos céus. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso coração dividido. O Senhor exige exclusividade do seu povo. Não é? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E a idolatria, irmãos, não precisa ser algum Deus nomeado, não é algum Deus conhecido. A gente pode idolatrar uma pessoa, a gente pode idolatrar um emprego, a gente pode idolatrar alguma coisa que a gente tem, não é? Nós somos especialistas, não é? Em construir, em fabricar ídolos, não é? Essa é a natureza do nosso coração. Então, observe, tenha cuidado com esse coração dividido. O Senhor, Ele nos chama a uma adoração exclusiva, não é? Então, esse ato que a gente vê aqui no início do capítulo 2, não é? Concentra-te e examina-te. Isso é algo que a gente deve fazer constantemente, não é? Talvez a gente esteja idolatrando uma pessoa, alguma coisa que a gente tem. O Timothy Keller, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz: se você olha para algo e diz que sem aquilo você não consegue viver, sem aquilo a sua vida não tem sentido, então isso é um ídolo para você. Se você olha para qualquer coisa e diz: sem isso aqui eu não consigo viver, sem isso aqui minha vida não tem sentido, isso é um ídolo no seu coração. Nós somos chamados a adorar exclusivamente ao Senhor, exclusivamente ao nosso Deus. Então, esse exame do nosso coração, ele deve ser constante, não é, irmãos? Então, resumindo aqui, irmãos, o livro de Sofonias, ele é uma mini Bíblia. A gente vê aqui o Evangelho. Existe um contexto ali imediato, no qual, de fato, o povo, ele sofre a ira do Senhor, depois ele retorna. A gente sabe que mais na frente esse povo vai retornar do cativeiro, mas existe aqui uma mensagem para esse dia final do Senhor, no qual o Senhor, de fato, derramará a sua ira sobre os filhos da desobediência, não é? Mas há aqui um chamado ao arrependimento, há aqui uma ênfase na misericórdia do Senhor. O Senhor, ele vai dar lábios puros ao seu povo, ele vai purificar de fato o seu povo, para que estejamos eternamente com ele. Então, que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia. Não ache que o povo de Israel é diferente de você, não é? Nós podemos cair na idolatria, nós podemos adorar os falsos deuses, nós podemos fabricar ídolos no nosso coração. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente pregue o Evangelho de forma completa, mas também para que a gente não viva nesse mundo com o coração dividido, adorando ao Senhor, muitas vezes no domingo, mas na nossa segunda, terça, quarta, quinta-feira, nós estamos cheios de ídolos no nosso coração. Amém? Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, somos tão pequenos, Pai, diante de Ti. Reconhecemos, Pai, que nós somos, Pai, esse povo de dura cerviz. Nós somos esse povo, Pai, que fabrica ídolos em nosso coração, que muitas vezes, Pai,
achamos, Pai, como lemos aqui, que o Senhor talvez não interfira na história, Pai. Nos perdoa, Senhor, por tantos pecados, Pai, que cometemos, mas nos ajuda, Pai, a buscar o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar a Tua justiça. Nos ajuda, Senhor, a não andar, Pai, com o coração dividido. Que de fato, Pai, o Teu povo possa louvar somente o nome do Senhor. Que a gente não adore, Pai, as coisas desse mundo. Que a gente não idolatre, Pai, pessoas, coisas. Mas que somente o Senhor, Pai, seja o Deus de nossas vidas. Nos perdoa, Pai, por tantos pecados. Nós queremos dizer que toda a confiança, Pai, toda a nossa confiança está no sacrifício de Cristo, Pai. Está na obra que o Senhor Jesus aplicou, que o Senhor Jesus fez, Pai, nesse mundo e que nos salva, Pai. Somente o Senhor, Pai, pode nos salvar. Somente o Senhor, Pai, pode afastar as sentenças que são contra nós, Pai. O Senhor nos ajude, Pai, a de fato aplicar, Pai, essas verdades. Que o Senhor aplique, Pai, essas verdades em nossos corações. Que possamos, Pai, caminhar, Pai, de fato em santidade, Pai. Caminhar de fato nesse mundo olhando para o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.